Olá, povo que curte videogame! Hashtag seus lindos. Bem-vindos ao GamePad, o programa que toda semana te conta um Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E nessa semana, o casal de marido e mulher, Gabriele e Johnny, mandaram um e-mail falando assim: Flávia, fala de viagens no tempo. E sim, eu vou falar. They're traveling through time. How's it going, Royal Ugly Dudes? Put them in the Iron Maiden. Excellent! Execute them. Bogus. Viagem no tempo tem muita coisa. Tem tanta coisa que muito jogo vai ficar de fora. Porque não cabe, entendeu, gente? Não tem condições. Mas eu vou tentar dividir por tipos, e daí você encaixa seu game favorito em algum desses tipos. Na ficção, tem 850 filmes e séries sobre viagem no tempo. E mais de 2.900 livros. É coisa demais. Na ciência, a única coisa que ficou realmente comprovada é que o astronauta acaba viajando um pouco no tempo por conta da teoria da relatividade, mas hoje em dia a gente viaja tipo milissegundos, uma coisa que nem conta para o nosso relógio. Para a gente viajar de verdade somente para o futuro, por enquanto diz que é só isso que é possível, a gente teria que ter um veículo que viaja na velocidade da luz. E a gente não o tem. Mas um dia, né, gente? Tem várias teorias, inclusive, da própria física, que eu não vou colocar todos aqui, porque senão vai ficar meio extenso, mas vale a pena procurar se você curte disso. Tem um monte de astrofísicos muito legais que fazem vídeos interessantes. Da Máquina do Tempo de H.G. Wells até Interstellar, e você deve ver, né, e ler os dois. Na verdade, ler um e ver o outro, ou ver o filme dos dois, tudo bem. A gente ama a viagem na quarta dimensão. Tem algumas lendas e algumas coisas de folclore que também exploram isso. Na mitologia hindu, tem um cara chamado Haivata Kikudmi, e ele foi visitar Brahma. E daí ele passou um tempo falando com o Criador, e quando ele voltou à Terra, ele se assustou do tempo que tinha passado. Então essa noção de que a gente pode se perder nessa dimensão é uma noção que a gente gosta bastante e usa em vários tipos. Por que a gente usa em vários tipos? Vamos falar sobre eles então. Tipos. O meu primeiro tipo chama transporte consciente. É quando você projeta sua mente no corpo de outra pessoa, que pode ser realmente outra pessoa, ou de você no passado. Então você não vai com o seu corpinho, entendeu? Você vai com a mente e você meio que explora o lugar do passado a partir de outros corpos. Isso acontece em Assassin's Creed, por exemplo. Você vai lá no corpo do seu antepassado em Prince of Persia, que você volta um pouquinho no tempo para refazer suas ações. Um dos games que acabou de sair ali no Maravilhoso Incrível, que também tem um pouco dessa mecânica, é Life is Strange. A protagonista ela pode parar, ela pode reviver o momento, mas é só ela que vai, assim como todos eles. Então ela é meio responsável por fazer essas alterações, assim como Assassin's Creed, assim como Prince of Persia. Se você reparou, esses jogos usam a viagem no tempo tanto quanto mecânica como história. Radiant Story, por exemplo, faz isso muito bem, é uma ótima dica. E até em Final Fantasy VIII tinha uma personagem chamada Elone que podia pegar a mente de alguém, né, e transportar essa mente para o passado. E daí vem o nosso segundo tipo. Tipo 2. Tipo 2 é quando você transporta tudo, inclusive seu corpício, tá? Pode ser por conta de uma mágica, pode ser por conta de um transporte. Daí tem vários tipos de maneira de você transportar tudo. E é aí que você tem que tomar cuidado, porque se você vai para o passado e você se encontra, o seu outro eu vai achar que você é um mago do mal e tá querendo matar ele. Isso é visto em vários lugares, cria esse paradoxo. Tome cuidado se você um dia descobrir esse segredo. E me conta. No jogo que eu jogo há muito tempo, chamado World of Warcraft, tem um portal que você vai lutar batalhas antigas do mundo de Warcraft. Essas instâncias chamam Caverns of Time. Então o portal é a mecânica e você tem que fazer com que a história antiga do mundo aconteça. E é claro que tem um lindíssimo, maravilhoso, um dos melhores jogos já feitos na vida, Chrono Trigger. Chrono Trigger tem várias plataformas para você meio que mudar e transportar-se no tempo até você conseguir a Epoch, que é a sua navinha, que é linda e maravilhosa. Essa coisa de você ir pelas eras é exatamente a coisa principal de Chrono Trigger, tanto de mecânica quanto de história. Por exemplo, tem uma hora que você chega num lugar e fala, puxa, a gente precisava que tivesse uma floresta aqui, então vamos voltar para o passado, vamos deixar o robô lá, porque afinal o robô não morre, ele faz uma floresta inteira, a gente vem buscar ele depois. E é muito fofinho, na verdade. E se você gostou da narrativa de Chrono Trigger, tem também Earthbound, que é um jogo que tem uma história similar e eu acho que você vai gostar, é bem legal. Agora, tem jogos como God of War, que não é exatamente uma magia do próprio Kratos, mas ele vai atrás das irmãs, né, do destino. Chega uma hora que ela tem vários portais e ele fala, não, eu vou para aquela época onde tem os titãs e lá eu posso tipo, destruir os deuses. Your son has returned! I bring the destruction of Olympus! E numa nota mais divertida e com menos matanças,
Um dos jogos que eu amo que tem viagem no tempo é Day of the Tentacle. São 3 pessoas que ficam um no presente, um no futuro e um no passado, e elas estão tentando parar um mundo que está sendo dominado por tentáculos inteligentes. Como não gostar? Todos esses jogos que falam de futuro, eles falam um pouco de causa e consequência. Quer dizer, você vai usar a viagem no tempo para estar forte o suficiente para matar Lavos, ou para retornar uma ação que você precisa, ou que você não fez direito. Por aí vai. Menos quando você é predestinado. Tem gente que tem que viajar no tempo para fazer certas coisas. Então, os eventos que elas fazem no passado meio que já aconteceram. Sacou? Isso tem em Futurama, tem no último Men in Black 3, que é uma viagem no passado como se fosse predestinada. Ou então, simplesmente já aconteceu. É um grande paradoxo. Muitas vezes, quando a gente viaja para o passado ou para o futuro, a gente pode criar uma realidade alternativa de coisas que a gente não imaginava. Great Scott! E daí, fica tudo uma zona e uma confusão. Tem vários jogos que usam isso e é muito legal, eu acho, quando games usam esse preceito. O Command & Conquer Red Alert, olha essa história. Einstein voltou no passado, matou Hitler, e daí começou-se a criar uma nova guerra na década de 1950, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Como não amar isso? BioShock Infinite tem várias possibilidades de realidades alternativas. Tem um texto que o IGN fez, né, lá no Pixels, que fala sobre o multiverso na ciência, o multiverso nos games, e vai explicar um pouco melhor BioShock, porque ele é completamente louco. Infamous também vai mais ou menos nessa loucura, quando o protagonista descobre que o antagonista, na verdade, é ele no futuro. E como não falar desse jogo que eu não conhecia, passei a conhecer e já amo profundamente. Steins Gate, cara. A galera começa a ter paradoxos temporais porque inventam um micro-ondas que manda mensagens para o passado. E daí, por conta dessas mensagens, começa a dar um monte de problemas. Não é demais? É, tipo, incrível. Eu amei. É muita loucura. Micro-ondas. Alguns games vão usar a manipulação do tempo somente. Por exemplo, Braid, toda a mecânica do jogo é baseada nisso, e a história também, mas a gente não vai dar spoilers. E também todos os magos de tempo, de todos os jogos. Final Fantasy Tactics, por exemplo, tem um mago que pode manejar e manipular o tempo. Tem vários outros jogos que vão ter isso também, isso dava um gamepad só disso, então a gente só vai dar uma citada aqui de cima. E como você reparou, de Carmen Sandiego, Lost Vikings, Half-Life, todos esses jogos bem-sucedidos, até os mal-sucedidos, eu não sei se você se lembra, mas a Microsoft queria ter um mascote chamado Blinks, que era um gatinho que brincava com pedras do tempo. A gente super gosta de viagens no tempo, então tem 1 milhão de possibilidades aí e todas elas são muito legais. Depois você pode me dizer qual game você encaixou em qual categoria. O jogo que eu acho que trata disso com uma sensibilidade ímpar é Zelda Majora's Mask. Em Majora's Mask, além da Ocarina do Tempo, a Cidade Relógio, etc., o que importa é que você tem que reviver o mesmo dia. E toda vez que você volta no relógio, não só você perde alguns dos seus itens, como também as pessoas não lembram os feitos que você fez, né, no dia passado. Então ele é um jogo muito solitário, é sobre amadurecimento, mas tem uma super tensão, porque o relógio está lá, tic-tac, tic-tac, daqui a pouco as suas 72 horas vão se esgotar. Então é um uso de viagem no tempo que eu achei tão bonitinho, gente. Achei tão profundo. Eu acho que vale a pena citar. Se você nunca jogou, vale como dica. Mas a minha dica da semana mesmo é um filme maluco, louco, e chamado Donnie Darko. Donnie Darko. É muito incrível. Isso vai explodir, assim, ó. Então, só assiste o filme se você, obviamente, quiser ter a sua cabeça explodida. E eu fico por aqui, semana que vem eu volto, a não ser que eu assista muito Donnie Darko e exploda a minha mente. Se você quiser um tema só pra você, manda e-mail pra gente no ignbrasil@ign.com e até semana que vem. Beijo, tchau!